Pessoal, primeiramente, dar os parabéns que vocês estão aqui hoje com a gente, nessa sexta-feira, sem preguiça. E queria pedir para vocês também, nós estamos com poucas pessoas aqui online, se vocês puderem avisar os colegas, chamar os colegas também para participar, vai ser bem importante, né, professor? Boa noite, professor. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. E aí, gente? Tudo certo? Beleza? Beleza, professor? Então, está nas suas mãos agora a aula, fique à vontade. Ótimo. Valeu, Renan. Obrigado. Pessoas, vamos lá. 4 pessoas aqui. Ai, gente, olha, não dá para defender, hein? Não dá para defender. Cadê o restante da turma? Cadê o Eu restante quero das ver outras depois as pessoas? dúvidas lá no Fale com o Mediador, vou falar. E o Let's Talk? Exato. Aí vai vir gente querendo mostrar mapa durante a aula, e vai vir gente querendo tirar dúvida durante a aula. Hã? Mas como o Renan falou, parabéns que vocês estão aqui, muito bom. Paulo, Edicleia, Eduardo, Evandro, Rafael, muito boa noite a todos, gente. Bora lá. Pessoas, deixa eu só explicar algumas coisinhas para vocês, tá? Seguinte, como vocês têm as práticas, e vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês aí, tá? Se for o caso, para a gente já indo, tendo um norte aí, tá? Então, como vocês têm as práticas presenciais ou Charger tele, também, tá? Renan, teu microfone está aberto ainda. Fechou. Ah, então, como vocês têm as práticas presenciais e ou telepresenciais, tá? Ah, eu vou eu vou deixar este Let's Talk mais voltado para dúvidas específicas, porque se a gente for ver o mapa de todos, a gente acaba passando a noite inteira aqui, né? E tem algumas pessoas que vão ter outro Let's Talk aí também. Então a gente vai passar a noite inteira aqui e não vai conseguir atender a todos, tá? Então vamos fazer o seguinte. Aqui no Let's Talk, vamos tirar dúvidas gerais, vamos dar uma explicação mais geral para vocês, tá? De como fazer o mapa, de como trabalhar esta residência, tá? Ah, e professor, posso mostrar o meu mapa para ver se está certo? Aí eu vou te pedir para que entre em contato com o teu tutor nas práticas presenciais ou telepresenciais, beleza? Aí eles conseguem te orientar realmente com mais tempo. Fechou? Beleza? Acho que combinado isso, tá tudo certo. Pessoal, vocês têm que atender então a um projeto, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês verem o mapa, né? Vocês têm que então atenderem a um projeto residencial, tá? E este projeto residencial, ele tem algumas peculiaridades, ele tem algumas particularidades que devem ficar muito claras quando vocês forem fazer este projeto. Primeira coisa, se vocês virem aqui, tá? Na etapa de anteprojeto, vocês vão ver que vocês não vão chegar a um projeto executivo. Vocês não vão ter tempo, inclusive, hábil para chegar a um projeto bem detalhado, um projeto completo, tá? Por isso que nós pedimos para que vocês cheguem principalmente a nível de anteprojeto. Professor, qual a diferença de um projeto para um anteprojeto? O projeto, pessoal, ele vai ser aquele projeto com todas as peças gráficas técnicas feitas de modo detalhado, com todos os elementos técnicos, né? Níveis, cortes muito bem específicos, detalhes construtivos, detalhes técnicos, cálculos, né? Dimensionamentos, tudo. E não é isso que a gente quer. A gente quer, então, um anteprojeto, é a fase anterior ao projeto. E eu até falo para vocês que vocês podem se utilizar do layout como base de planta. Vocês podem utilizar um layout desta forma aqui. Vocês podem se utilizar de uma planta, se for o caso, humanizada. Quem está fazendo no Revit, quem está fazendo aí no ArchiCAD, pode se utilizar de uma planta humanizada para apresentar. Não precisa de cotas externas, nós precisamos somente das cotas internas aos ambientes. Não precisa sair cotando tudo, milimetricamente tudo. Professor, já fiz assim. Tem problema? Não.
desde que você mostre o mobiliário, desde que você mostre o layout e que seja legível, principalmente. Não adianta colocar muita coisa dentro dessa planta, né, se vai ficar ilegível, correto? Então, tenham principalmente este cuidado. Cuidado quando vocês forem fazer as peças gráficas, cuidado com a legibilidade, cuidado com o peso de linhas. Se vocês forem utilizar achuras, cuidado com as achuras, né? Para elas não ficarem estouradas, para elas não vazarem, beleza? Então, muito cuidado nesta parte aqui e atenção. Por que atenção? Porque vocês não precisam, novamente eu repito, não precisam chegar num projeto altamente detalhado. Vocês não precisam chegar num projeto que seja executivo, a nível de executivo. Fechou? Beleza? Bom, e este projeto vocês vão fazer, é claro, a partir do. Assim, gostaria e espero que de coração todos vocês que estão aqui hoje e os que assistirem à gravação já tenham, neste ponto, nós estamos finalizando a sexta semana de aulas. Eu espero de coração que neste ponto que nós estamos do tempo do módulo, vocês já tenham minimamente um estudo de planta, tá? Ah, se você está começando agora, muita atenção ao teu tempo, tá? Se você deixou para esperar o Let's Talk, né? Não foi às práticas, muito cuidado com isso, tá? Novamente, as práticas são extremamente importantes para vocês, tá bom? Então, utilizem para vocês desenvolverem. Ah, professor, mas é 1h30 só, 1h20, e parte disso é explicando o MDD. Ok, o MDD é parte do teu trabalho, né? São as etapas do teu trabalho, beleza? Então, vocês vão ter que criar este projeto a partir de uma análise de terreno, e esse terreno ou foi escolhido por vocês, ou foi dado pelo seu tutor. Ambas as possibilidades são possíveis. Eu pedi aos tutores para que eles pudessem orientá-los, que vocês projetassem neste terreno que ele escolheu, ok? Se vocês quiseram escolher outro terreno, quiseram fazer alguma coisa diferente, sem problemas. Professor, tenho 2 terrenos pequenos que dá ali. Deixa eu ver quanto que eu coloquei do lote de vocês, né? Que dá, na soma deles, dá 500 metros quadrados. Posso juntar? Pode. Professor, eu tenho um terreno perfeito, mas ele tem 1.000 metros. Posso subdividir? Pode. Tem 1.200 metros. Posso subdividir? Pode. Não tem problema. Mesmo que vocês forem aglutinar terrenos, que vocês forem subdividir terrenos, tá? O que vocês vão projetar é uma área de no máximo 600 metros quadrados, mínimo 300 metros quadrados, ok? Pode estar dentro de condomínio fechado? Não, tem que ser o terreno de rua, ok? Para vocês projetarem a partir dessas situações municipais somente, tá? E uma das partes principais do terreno é a legislação municipal, que vai variar de município para município, de estado para estado. Beleza? Então, isso vocês vão ver com o seu tutor, vocês vão tirar esta parte aí a partir do que vocês têm de conhecimento da legislação municipal da tua cidade, ok? Combinamos com a professora em cada um escolher o seu próprio terreno. Aulas tele. Exato, porque nas aulas tele, a professora Bruna, né? Ela tá, claro, ela é de Guarapuava, mas ela atende vários outros polos, então não tem como escolher um único para ser feito nesse mapa específico, tá? Para ser feito este projeto. Em outros projetos futuros aí, pode ser que isto mude, certo? Que mesmo na telepresencialidade vocês tenham um terreno padrão a ser projetado. Até porque nós não vamos, dentro da nossa atuação profissional, nós não vamos só projetar, e espero que seja assim para vocês também, né? Nós não vamos só projetar dentro da nossa cidade, dentro da nossa zona de conforto. Nós precisamos ir para outras cidades, né? Ir para outros estados para projetar. Nossa, isso seria maravilhoso,
né? Sou do Paraná, imagina eu ser convidado para projetar em São Paulo, para projetar no Rio de Janeiro, para projetar em Minas, né? Show de bola, tá? Então, há necessidade de vocês buscarem também entenderem outras legislações. Então, já deixo adiantado para vocês que há uma possibilidade alta de, nos próximos projetos, vocês terem terrenos escolhidos pelos tutores e não necessariamente na zona de conforto de vocês. Beleza? Delícia, né? Maravilha. Vamos lá. O que mais? O terreno pode ser plano, em aclive ou declive, o que vocês quiserem, tá? Recomendo que, como é o primeiro projeto efetivo, a primeira disciplina de ateliê de vocês, pessoal, não vai inventar a roda. Não precisa criar coisas mirabolantes, não precisa criar um projeto extremamente complexo, tá? Então, cuidado com este projeto. Dê uma chance de você entender o básico. É a mesma coisa de, sei lá, de você ir treinar na academia e querer pegar já, sei lá, um peso, uma carga altíssima, sendo que você está começando. Não, calma lá, vamos aprender primeiro a dar os primeiros passos para depois deslanchar, correr, né? Então não criem a roda, não tentem criar a roda reinventar a roda, né? Neste projeto aqui, tá bom? Vamos lá. Análise, eu não vou falar muito dessas etapas, porque eu acho que já está muito bem descrito aqui para vocês. Além disso daqui, vocês têm MDDs explicando, vocês têm atividade um que foi parte disso. Enfim, eu acho que essa situação já está bastante batida, né? Quero falar do nosso estudo de caso. Vamos lá. Cadê? Aqui, estudo de caso. Vou ler com vocês e vou explicar alguns pontos importantes. Eu vou até colocar aqui, ó, em destaque alguns pontos importantes para vocês. Ok? Vou colocar em verde. Vamos lá, Edicleia, dúvida sobre correlatos. Já falo sobre correlatos, tá? Aí você pegou no meu ponto fraco, tá? Porque eu vou falar um monte sobre correlato, então. Vamos lá. Deixa eu falar só sobre estudo de caso, que daí eu já falo sobre o correlato, tá bom? Ana Lopes, 43 anos, é uma mulher resiliente e bem-sucedida, mãe solo de Lucas, um adolescente de 16 anos com autismo. Empresária no ramo da tecnologia, Ana vive um momento financeiro próspero, o que lhe permite planejar a casa ideal para sua família. O que isso quer dizer? Ó, ela passa por um momento financeiro próspero, o que permite planejar a casa ideal para sua família pessoal. Não nos preocupemos tanto com o custo. Vocês podem colocar algumas outras tecnologias, algumas outras situações nesta casa que podem trazer um conforto maior a estes usuários, sem se preocupar tanto com o custo. É claro, é uma casa para duas pessoas. Vocês não vão fazer uma casa de 600 metros quadrados de área construída, né? Não precisa de tudo isso. Eu não estou falando de área, eu não estou falando de ambientes ociosos, eu estou falando de tecnologias que melhorem esta vida desses usuários, beleza? Se você está indo lá para casa para uma linha de pensamento de casas de revista, de casas de novela, esquece, não é isso que a gente quer, tá? Lucas é um jovem sensível, inteligente, com hiperfoco em botânica. Olha uma grande parte do projeto de vocês aqui. Sendo um verdadeiro especialista com cuidado com plantas, ele adora o contato com a natureza e tem uma conexão especial com dias de chuva, quando gosta de sentir o frescor e observar as mudanças ao seu redor. Veja, se Lucas ele tem uma certa relação com a botânica, se ele tem uma certa relação com esses dias de chuva, concordam comigo que é importante que nós como profissionais, nós pensemos em uma situação, em um ambiente. Quarta-feira eu falei sobre isso, né? A ambiência, essa situação de como nós enxergamos a casa, é muito importante que a gente aprenda a entender como esses usuários vão utilizar aquele espaço. Então, é necessário, e aí se faz necessário neste projeto que vocês pensem em algo, em alguns ambientes onde Lucas, por exemplo, ele
possa ter o contato com a botânica que ele gosta tanto, ele possa observar a chuva, ele possa ficar mais calmo, mais acolhido dentro dessa residência, ok? O projeto da casa deve refletir o estilo de vida de Ana e Lucas, equilibrando funcionalidade, conforto e conexão com o mundo natural. Funcionalidade, conforto e conexão com o mundo natural. Pessoal, eu não estou dizendo extravagâncias, eu não estou dizendo luxo, eu não estou dizendo ócio. Eu estou dizendo que é preciso que eles tenham uma casa funcional para o estilo de vida deles. Eu estou dizendo que eles precisam estar confortáveis a partir daquilo que vocês projetaram e que eles possam ter essa conexão com o mundo natural, com essa parte da botânica, dos jardins, que depois a gente fala mais à frente. Tá? Então, isso é uma situação extremamente importante para o projeto de vocês. Estou falando aqui, eu quero que vocês vejam o projeto que até então vocês têm e eu quero que vocês comecem a questionar o projeto de vocês. Eu não estou dizendo que vocês precisam modificar, mas eu estou dizendo para vocês questionarem. Faz parte da nossa atuação, faz parte do nosso, da nossa ação como arquitetos, como projetistas, questionar o que a gente está projetando. Está sendo interessante para o meu cliente? Está sendo interessante para essa família aqui? Está atendendo às necessidades que eu preciso que atendam? Tá? Uma necessidade essencial é criar ambientes tranquilos que respeitem a sensibilidade de Lucas a estímulos, ao mesmo tempo que o incentivem a explorar sua paixão por plantas. Pessoal, veja, ambientes tranquilos, eu não estou dizendo que é um ambiente minimalista. Eu não estou dizendo para vocês fazerem aquelas clínicas, né? Modular a casa a partir de uma clínica. Não. A casa precisa ter cara de casa, tá? Mesmo que vocês não façam o projeto de interiores desta residência, mas é preciso que vocês compreendam uma certa que vocês tenham uma certa sensibilidade para a questão do espectro autista deste jovem. Por quê? Porque ele tem uma certa sensibilidade a estímulos. Se você criar uma casa aberta demais, poxa, professor, integrei a casa inteira, o terreno inteiro, aberto pra caramba. Vai ter muito sol, vai ter muito vento, vai ter muito barulho. Aí é muito, é três muitos aqui, três estímulos demais que estão em excesso, que estão em excesso para Lucas. Será que isso é bom para ele? Será que eu preciso controlar um pouquinho a minha insolação? Será que eu preciso controlar um pouquinho a minha ventilação? Será que eu preciso controlar um pouquinho a minha essa integração, mesmo que tenha essa integração, eu preciso dar este acolhimento para ele. Eu preciso criar um ambiente protegido. Pensem sobre isso. Além disso, o projeto precisa considerar as visitas regulares dos pais de Ana, que moram na Paraíba e costumam passar temporadas na casa. Como são idosos, é fundamental que haja um quarto térreo confortável aliás, um quarto térreo confortável e acessível para eles. Se vocês estão fazendo uma edificação em dois pavimentos, tá? Ah, Aliás, se vocês estão. Isso mesmo. Se vocês estão fazendo uma edificação em dois pavimentos, lembrem-se de que no térreo é preciso que este quarto dos pais da Ana fiquem no térreo. Se vocês estão fazendo uma casa térrea, lembrem-se de colocar, além do quarto da Ana, do quarto do Lucas, um outro quarto de hóspedes para os pais da Ana, ok? O lar deve integrar. Então, veja, o lar. Lembra que eu falei sobre casa e sobre lar? O lar deve integrar as áreas internas e externas, com grandes aberturas de vidro para maximizar a entrada de luz natural e criar uma sensação de liberdade dentro da casa. Lembra que abrir tudo para todas as faces do terreno não é a solução.
É preciso pensar lá na primeira etapa, pensar lá no que vocês fizeram como se chama? Minha nossa, das condicionantes bioclimáticas, pensar em como esta casa vai ser erguida, como ela vai ser construída, como ela vai ser colocada, implantada no meu terreno, para que eu tenha, ao mesmo tempo, uma insolação interessante dentro da minha residência e, por outro lado, ainda não tenha esse excesso. Veja, se eu abrir todas as faces da minha residência, o que que acontece? Eu vou ter insolação muito boa, às vezes demais. Pensa num sol das 11 da manhã até as 3 da tarde batendo direto na sua cozinha. Que delícia, né? Ou na sua sala de estar. Você está lá tentando assistir alguma coisa na hora do almoço, assistir um jornal, assistir qualquer coisa na hora do almoço, e você não consegue porque tem muita luz entrando na sua residência, porque você botou uma abertura zenital atrás de onde fica a TV, né? Excessos, cuidado com excessos. Casa deve ser equilibrada. Este é a palavra de ordem para este projeto, tá? Lucas precisa de um espaço dedicado às suas plantas, como uma estufa integrada ao jardim ou um pequeno laboratório, além de um quarto que funcione como refúgio sensorial com cores suaves, isolamento acústico e controle de iluminação. Professor, o que que isso vai interferir no meu projeto? Eu criei esse quarto. Como que eu falo que tem cores suaves se eu não vou fazer projeto de interiores? Como que eu falo que vai ter controle de iluminação se eu não vou ter projeto de interiores? Né? Como que eu digo que vai ter isolamento acústico? Vocês já pesquisaram como que se faz um isolamento acústico? Quais são as necessidades de uma parede com isolamento acústico? Se não pesquisaram, pesquise. Tá? Isolamento acústico para sons que advêm da parte externa da edificação, da mesma forma que eu preciso isolar contra ruídos de vibração. Pensa nisso, pesquisa isolamento e veja como fazer. Não vou dar a resposta para vocês aqui, tá? Ana, que trabalha frequentemente de casa, necessita de um escritório funcional, conectado visualmente aos ambientes de convivência para poder acompanhar o filho sem dificuldades. O projeto também deve incluir áreas de convivência amplas e acolhedoras, como uma sala integrada com a cozinha e um pátio coberto, permitindo que Ana possa receber visitas de amigos em quaisquer condições climáticas. Pessoal, olha só, áreas de convivência amplas e acolhedoras, com uma sala integrada e a cozinha com pátio coberto. Isso é um exemplo. Ah, professor, eu quero fazer uma grande varanda e não necessariamente um pátio no meio da minha casa. Eu quero fazer uma área gourmet que pode ser usada como cozinha, que eu tenho uma tecnologia, que eu criei este projeto a partir de um pensamento de que esses ambientes podem ou não ser integrados, eles podem ser flexíveis, ótimo, sem problema algum. Então, isso é um exemplo do que vocês podem fazer, tá? Vocês, como profissionais, podem sugerir outras modificações. Outra coisa, um escritório funcional conectado visualmente aos ambientes de convivência. Será que eu falo? Seguinte, se vocês colocarem um jardim de inverno no meio da casa, e desse jardim eu tenho acesso ao laboratório do filho, eu tenho acesso ao escritório da mãe. Tenho áreas, uma grande área de insolação, tenho uma grande área de ventilação. Ponto. Resolveu tudo. Resolveu tudo do teu projeto, ou pelo menos essa parte, né? Beleza? Pensem sobre isso, tá? O jardim será um ponto central da casa aqui, ele, ó. O jardim será um ponto central da casa, com canteiros acessíveis para Lucas, cultivar as suas plantas e um espaço protegido para ele aproveitar os dias de chuva. Veja, ele não gosta de dias de chuva. Como que eu vou criar um jardim que possa ficar protegido da chuva? Pelo menos um canto, não precisa ser todo, mas pelo menos um canto, né? Outra coisa, este canto ele não pode ficar lá no canto do terreno. Por quê? Como que ele vai acessar isso aí na chuva? Ele adora dias de chuva, ele não gosta de se molhar, né? A textura da roupa molhada com a pele é ruim para ele. E aí? O que que vocês vão fazer? Tá? Pensa sobre isso também.
A gata da família, deve ter várias áreas. Aliás, a gata da família deve ter áreas seguras, tanto dentro quanto fora da casa, para que ela também possa aproveitar o espaço. Poxa, o pet também faz parte da família, né? Então, este pet, que é uma gata, ela precisa ter áreas seguras. E quando eu digo seguras em uma casa, como que você consegue controlar o gato dentro de uma casa? Como que você vai, entre grandes aspas, hoje esses neologismos estão muito em alta, né? Mas gatificar esta casa para proteção deste pet, para não sair para a rua e correr o risco de ser atropelado, né? E aí, como que faz isso? Pesquisem também. Existem formas de fazer isso, tá? Tanto dentro quanto fora da casa. Então a gata também não fica só na parte externa da casa. Ela vai aproveitar pra caramba o jardim, talvez um pomar que vocês coloquem, uma horta. Excelente, né? Só que dentro da casa, será que tem espaço para ela também? Deve ter, né? O desafio do projeto é criar uma casa moderna, e quando eu digo moderna, pessoal, eu não estou dizendo que é aquela casa sem telhado, com platibanda, com telhado oculto, com elementos que ficam ali, elementos somente decorativos. Casa moderna é uma casa que atenda às especificidades da família, que atenda de uma forma mais tecnológica, eu não estou dizendo só automação, mas que atenda perfeitamente aquelas condições que a família precisa, tá? Que respeite as particularidades da família e as necessidades de cada um, sem perder a essência de lar acolhedor e funcional. Casa com cara de casa. Não é para fazer uma casa que parece uma clínica. Ah, professor, quer dizer que eu preciso usar telhado? Eu preciso projetar um telhado? Não, em nenhum momento foi falado isso. Mas eu preciso projetar uma casa com cara de casa. Como vocês vão fazer isso? Existem muitas formas de fazer. Existem muitas formas de você humanizar a edificação. Pesquisem um pouquinho sobre isso também. A casa precisa transmitir conforto, praticidade e harmonia, sendo um lugar onde Ana, Lucas e os avós possam viver momentos tranquilos e felizes em conexão com a natureza e uns com os outros. Ok? Beleza? Passei aí tudo que vocês precisam da casa. Disso aqui vocês tiram a, o programa de necessidades de vocês, vocês tiram aí os ambientes e as particularidades desses ambientes que vocês precisam ter. Ok? Vamos lá, vou responder a pergunta. Deixa eu ver aqui. Ixi, tá aparecendo um monte de coisa aqui no meu Teams. A pergunta da Edicleia sobre correlatos. Parece que tudo que faço é uma cópia. Edicleia, vamos lá. Lembra que eu falei no início? Nós não vamos reinventar a roda. Você não precisa criar nada novo. Você não precisa criar algo que é inédito, mas você precisa criar algo que vai atender a esta família. Ah, professor, mas eu vi numa edificação, eu peguei um correlato lá no ArcDaily, que eu tenho uma casa, né, que ela tem princípios da biofilia, e aí eu gostei muito da forma como eles fizeram o jardim. Só que eu não queria simplesmente copiar. E você está certíssima em pensar assim, viu, Edicleia? Correlato não é cópia. Correlato também não é inspiração. Mas correlato é uma forma de você buscar uma resolução para um problema que alguém já resolveu e você vai usar o mesmo método. Veja, se lá no correlato, para resolver o jardim, estes projetistas, arquitetos, engenheiros, o que for, paisagistas, enfim, estes projetistas, eles utilizaram de espelhos d'água, eles utilizaram de materiais industrializados, porém com viés natural. Eles utilizaram talvez de uma iluminação pontual, tá? Então esses foram os partidos arquitetônicos deles para criar este jardim. Você não vai copiar exatamente o que você viu lá na tua edificação. Você vai pegar essas mesmas tecnologias. Nossa, hoje está difícil aqui, soluço. Essas mesmas tecnologias, essas mesmas soluções e aplicar no teu projeto. Você pode não utilizar o mesmo material, mas você pode utilizar a partir do princípio que são materiais naturais. Você pode partir do princípio de uma iluminação pontual.
Você pode partir do princípio de colocar espécies tropicais, mas não precisa ser igual. Mas você pode pegar essas soluções. Ah, lá no meu correlato, a pessoa resolveu a casa resolveu as circulações com meias paredes. Não são paredes até o teto, são meias paredes, porque assim eu crio um ambiente um pouco mais integrado, um pouco mais aberto, sem aquela claustrofobia. Ótimo. Você pode utilizar as meias paredes? Pode, é uma solução, mas você pode se utilizar também de elementos que fazem a parede parecer menor. Você pode utilizar um tanto de parede e um tanto de vidro, porque às vezes a tua parede, você não pode fazer uma meia parede. Às vezes você tem que modificar o teu projeto inteiro para fazer essa meia parede. Às vezes você pode se utilizar do cobogó. Porque qual foi o princípio? Não dar a sensação de claustrofobia. Entendeu? Não dá aquela sensação claustrofóbica do seu corredor. Então, você tem muitas outras formas de fazer isso sem que seja a cópia daquele correlato. Tá? Ah, os projetistas colocaram um deck, né, para ser uma área de transição entre interno e externo. Ok, é um deck. O que tem nesse deck? Ah, colocaram áreas de convivência, colocaram um lounge, né? Colocaram uma lareira. Beleza. Mas o fato ali é que você tem uma área transitória. No teu correlato, é uma área transitória como um deck, um lounge, uma lareira. Você vai colocar exatamente isso no teu projeto? Não necessariamente. A ideia a solução é área transitória. Você pode colocar uma varanda, você pode colocar um deck sem o lounge. O lounge ele pode ser uns mobiliários soltos, ele pode ser uma grande mesa, ele pode ser ali uma área de pergolado, enfim, muitas outras situações que você pode utilizar a partir daquela ideia de área transitória. Então, o que eu quero deixar com isso? Vejam, gente, que correlato não é cópia, correlato não é inspiração, correlato é uma busca por soluções projetuais para que vocês utilizem o quê? Estas soluções e não o produto final. O produto final é obra daquele projetista para aquele projeto, para aquele local. Tá? Vocês vão utilizar a solução, tá? A forma de fazer, o meio de fazer. Beleza? Vamos lá, Rafael. Gabriel, há de se considerar uma acessibilidade mínima, visto que. Ixi, apareceu um monte de coisa aqui. Visto que os avós do menino frequentam a casa também em temporadas? Sim, há necessidade de considerar uma acessibilidade mínima. Tá? Lembra, eles são idosos. Pessoal, idosos quer dizer que não sobe escada? Às vezes pode ter alguma dificuldade motora. Pode ser que não. Então, talvez, eu quero uma escada na minha casa, né? Na frente da minha casa. Talvez, em vez de criar uma escada pequena, você pode criar vários patamares, pisadas, sei lá, de 50, 60 centímetros, onde essas pessoas, os pais dessa Ana, eles podem subir com mais calma, tá? Sem ter a necessidade de subir o lance inteiro, direto. Ou, não, professor, não quero colocar escada, vai ser rampa, justamente pela acessibilidade. Vai que, né, uma hora ou outra precisa de uma cadeira de rodas e tudo mais. Ok, coloque uma rampa. Então, sim, vocês precisam considerar essa acessibilidade, porém, lembrem-se que vocês estão projetando residências. Nem tudo da NBR 9050 é obrigatório para residências. Neste caso, algumas coisas são desejáveis, não obrigatórias. E vocês que vão definir o que é desejável ou obrigatório, tá? Outra pergunta: há de se considerar mais de uma vaga para carro dentro do projeto? Imagino que sim, tá? Imagino que sim, porque se os pais dela vêm de carro, por exemplo, né? Dependendo de onde você está. Eu estou no Paraná. Paraíba até o Paraná dá uma distância bem grande, então possivelmente eles vêm de avião. Mas se você estiver aí do lado da Paraíba, né? Eles podem ir de carro, ou eles podem vir de avião e alugar um carro. E aí, onde que vai deixar esse carro? Então, eu acho que pelo menos 2 carros, tá? Pelo menos. Que mais?
Acabei acertando. Misericórdia, por que que fica aparecendo esse monte de coisa na minha tela, hein? A localização do quarto dele. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Professor, no meu terreno, Gabriele perguntou, tem um muro. Peraí, no meu terreno já tem um muro, por conta das leis da prefeitura daqui. Posso estar alterando no projeto os. Não entendi. Não entendi. Professor, no meu terreno tem um muro, por conta das leis da prefeitura daqui. Posso estar alterando no projeto os meus, ao meu gosto, eu imagino, ou tenho que manter? Gabriele, aí você vai ver na legislação municipal, tá? Se você já tem algum muro, não sei se não sei se a legislação precisa, se ela prevê uma altura de muros, uma padronização de muros para as edificações. Eu acho difícil isso acontecer, mas se já tem muro, possivelmente porque deve ser murados os terrenos, né? Imagino que você possa modificar, tá? Mas lembra que tem que ter muro, né? Beleza? Professor, entrei agora, então, perdão, se a pergunta foi repetida. Precisa fazer todo o detalhamento de materiais? Ana, não, tá? Não precisa fazer todo o detalhamento de materiais. Lembra, a gente está entrando, a gente está chegando a nível de anteprojeto. Não é projeto executivo, não é projeto completo, é anteprojeto. O anteprojeto é um pouco antes do projeto, tá? O anteprojeto ele vai chegar num esquema de layout, como eu mostrei aqui, ó, esquema de layout, né, de uma situação um pouco mais livre, tá? Porém, vocês ainda têm que fazer os cortes, vocês ainda têm que fazer fachadas. Lembrem-se que fachada, gente, é um elemento técnico também, tá? Então vocês precisam fazer. Professor, posso fazer no SketchUp? Já que tem que ser humanizado, eu vou fazer no SketchUp? Claro que não. SketchUp não é software técnico. SketchUp vai te dar uma representação, mas não vai ser técnico. Ah, mas é anteprojeto. Anteprojeto também é desenho técnico. Também precisa de desenho técnico. Se fosse a nível de estudo preliminar, ótimo, poderia. Anteprojeto não, tá? É necessário colocar os mobiliários nos cômodos? Sim, é necessário. É preciso que você tenha mostrado o mobiliário, que você tenha mostrado o layout de toda a residência, inclusive partes externas, tá? Porque isso é o que a gente vai usar para avaliar. Revit? Sim, Evandro, Revit pode. Revit é software técnico, tá? Revit, ArchiCAD, AutoCAD, o que for software técnico pode ser usado. Revit ou AutoCAD, qualquer um dos dois. O que você achar melhor, tá? Importar o projeto do Sketch para o Revit, eu não conheço muito o Revit, para ser sincero. Então, assim, se você quiser importar, ótimo, beleza, pode importar. E você vai ter o 3D e vai facilitar para você no Revit. Para mim, sem problemas. Sendo finalizado em um software técnico, ok, tá? Então, em relação aos meus afastamentos, eu não preciso cotar todos, né? Afastamento, não, não. Você seguindo o padrão da sua prefeitura, ok. O padrão do Código de Obras da sua cidade, ok. Mas o que é importante, pessoal, talvez uma cota ou outra ali pode ser legal, mas o que é importante é detalhe interno da sua edificação, ok? Não, ai, calma, porque senão eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão entender outra. Não é que é para fazer só a casa na parte interna. Vocês precisam projetar o externo também. Só que em relação a cotas, vocês precisam cotar a parte interna, o layout. Beleza? Show? Ah, mas ainda assim, Rafael, você precisa seguir os afastamentos necessários, obrigatórios pela legislação do seu município, tá? Mas depois da planta técnica, pode jogar no Sketch para finalizar a parte 3D? Se for só para representação, pode, Fabiana. Aí você vai mostrar se você quiser fazer um render, um 3D, uma perspectiva, uma isométrica, ótimo, sem problema algum, tá? O que eu quero dizer é, não utilizem o Sketch para fazer plantas. SketchUp não é software técnico, SketchUp é software para representação, beleza?
Show? Professor, posso passar fiz a minha planta no CAD, no Revit, no ArchiCAD, beleza. Posso passar para o Corel para fazer uma humanização como essa aqui? Pode. Posso passar para o Canva? Não sei. Não sei, não sei. O Canva eu tenho um pequeno ranço do Canva. Por quê? Porque ele não é software para arquitetura. Ele não é nem um software, né? O Canva é para fazer arte, não é muito para fazer pranchas, não é muito para humanizar. Illustrator, excelente. Adoro o Illustrator. Corel, pode, sem problema algum. InDesign, pode também. Photoshop, pode também. Tá? Para fazer humanização. Beleza? Os levantamentos das leis que fizemos, colocamos nas condicionantes como gráficos? Pode ser, Ana, você que define. Como gráfico, como uma tabela, como algumas informações rápidas, por exemplo, abaixo do teu memorial. O que eu não quero é relatório. Olha, lei, vou dar o exemplo de Maringá. A lei complementar, não, na verdade não é lei complementar, a lei consolidada 1045 de 2016 fala que nós precisamos ter recursos, tal, 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 e vai falando tudo, e dá uma página de não, não quero isso, não precisa, eu quero só as informações, né? Sem ser cansativo, isso mesmo, exatamente. Coloca lá, taxa de ocupação, tanto. Índice de aproveitamento, tanto. Recuo frontal, tanto. Recuo lateral, tanto. É isso. Beleza? Show? Graziela, pode falar, Grazi. Graziela. Mais imagens, menos texto. Isso mesmo, tá? Volto a falar, textos ocupam no máximo 25% da prancha de vocês. Grazi, não estamos te ouvindo. Seu microfone está Não. liberado, tá? Aqui tá habilitado para você falar. Eu vou bloquear novamente e libera para ver se você consegue. Tenta novamente. Ixi. Enquanto isso, eu vou respondendo a dúvida do Paulo. Garagem só para um carro. Esporadicamente, quando os avós vierem, deixem um atrás do primeiro carro no recuo do jardim. Pode ser feito também, né? Basicamente, duas vagas em gaveta ali, sem problemas. Só que um carro sempre vai ficar descoberto. Se isso for um problema para você, você pode criar uma garagem um pouco mais profunda, tá? Lembra, se é para dois carros, não precisa ser lateral, porque no dia a dia vai usar um só. Então pode ser duas vagas em gaveta, tá bom? Grazi, não conseguiu ainda? Grazi, eu te tornei até apresentador aqui para conseguir falar, mas é algo com o seu microfone. Você consegue sair e entrar de novo e ver se consegue acessar o microfone? Pode ser que resolva. A gente aguarda aqui, vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui. Como é mais um anteprojeto, não precisa focar em iluminação, entrada de água, esgoto, nada disso, Ana, tá? Isso é uma preocupação, seria uma preocupação lá para um projeto executivo, né? Para um projeto com detalhamentos. Não é o caso aqui, tá? Ufa, que bom. Senão vocês iam ficar malucos, né? Minha nossa. Ah, Paulo, vamos lá, Paulo, pode falar. Paulo tá liberado, tá? Pode ativar. Paulo, apertou Apertei errado, errado. sem problema. Eu achei que tava com problema no microfone também. É, vamos lá. A Grazi já entrou de novo? Vamos permitir aqui o microfone dela. Aí que dá certo agora. Que tá liberado. Oi, tá me escutando? Agora Sim. sim. Ah, eu saí e entrei de novo.
Gabriel, ou seja, meu Excelente. projeto Diga. vai todo pro lixo, né? Estou praticamente há 2 meses tentando finalizar ele. Ah, por quê? Ué, porque eu fiz no Sketch. Não, você pode fazer no Sketch sem problemas. Só que a finalização como desenho técnico precisa ser no AutoCAD, ou no Revit, ou no Tudo ArchiCAD, ou bem, qualquer outro AutoCAD eu não software. tenho acesso. Ah, Inspirou o meu acesso do AutoCAD como estudantil. Não consigo você pode renovar. renovar. O meu Ah, não consigo renovar. Não consigo. Já tentei de todas as maneiras. E o Revit hum, também inspirou o meu acesso e eu não consigo renovar também. O único que eu estou conseguindo agora é o Sketch. hum. Temos um problema, então. Não, Porque um assim, problemão. um problemão, tá? Porque é assim, SketchUp não é software, não é software técnico. Não tem como, tá? Ah, não sei, talvez você mandar um e-mail para a Autodesk, mas eles vão demorar para responder. Sinceramente, assim, eu tenho muitos alunos Reprova. tendo problema. Reprova e refaz a disciplina. Não, senhora, tem formas para fazer isso. Conhece craquear? Nem Conheço poderia estar craquear e falando isso estou aqui, tentando de todas as formas. tá? Nem poderia estar falando assim, mas Estou é o jeito, tentando. gente, tá? É o jeito porque eu tô tendo muito problema, muito aluno reportando problema com Autodesk, sabia? Então, Eu vou complicadinho. ver o que eu faço. Se eu não conseguir, já fiquem Hum, cientes. O meu projeto vai ser no SketchUp. Eu espero que não seja zerado. tudo bem, tudo bem. Mas assim, Obrigada. tenta, ó, o Eduardo tá falando ali para chamar ele no privado. Tenta ver alguma coisa do CAD, né? O CAD ou o Revit é necessário, tá, Grazi? Não O só para Revit esse eu tenho projeto, os habilidade próximos já. também. O Revit eu já tenho Maravilha. habilidade. Show. Só não tenho ele ainda. Mas obrigada. Beleza? Show. Deixa eu ver aqui. O que a gente tem aqui? Nossa, eu me perdi. Aqui, achei. AutoCAD, só sei usar o 2D dele. Sem problema, AutoCAD a gente não usa 3D, tá? Fora isso, só sei usar o Sketch para 3D. Perfeito, sem problema. Se não puder fazer o trabalho no Sketch, daí então não vai dar tempo de fazer o curso para aprender o software. Fabiana, é seguinte, CAD, a gente nunca usa, ou pelo menos não é o ideal, usar um software só para tudo, tá? Então o CAD tem 3D, ele tem 3D, a gente não usa. Arquiteto não usa CAD 3D. Tá? Talvez engenheiro mecânico use, talvez engenheiro de produção use, arquiteto não use, tá? CAD 3D. Então, desenhos 2D, desenhos técnicos, CAD, desenhos tridimensionais, representativos, Sketch. Beleza. Tenho a questão do Revit, né? Mexo no Revit, mexo no ArchiCAD, filha, você vai ter 2D e 3D junto no software só, tá? Sem problema. Pessoal, o que eu quero que vocês entendam é assim: eu preciso que vocês produzam desenhos técnicos. Eu preciso que vocês me entreguem minimamente desenhos técnicos, tá? Então, a forma como vocês forem fazer isso independe. Ah, professor, eu uso o BricsCAD. Eu não vou saber, o pessoal da correção não vai saber o que você usou para fazer o software, aliás, para fazer o projeto. Não vai saber o software que você usou, também não precisa saber. O importante é o produto final. A única ressalva que eu faço é que SketchUp não é software técnico, não é usado para fazer desenhos técnicos, beleza? Evitem ao máximo. Ok? Ah, mas eu quero fazer uma representação, quero fazer um render, eu não vou poder? Claro que vai. Você vai ter desenho técnico feito em outro software? Beleza, usa o Sketch à vontade, tá bom? O prof falou que pode usar Sketch, só não pode fazer parte técnica. Isso. Vamos lá. Podemos importar para o Revit, só pegar a parte técnica e o projeto está pronto. Maravilha, tá? O Eduardo tem um amigo que instala, maravilha, tá? Esse pessoal que sabe instalar, eu tô procurando alguma coisa, alguém aí para instalar o meu Sketch 2025, né? Que diz que tá ótimo. Vamos lá. Eu já faz muito tempo que eu não faço nada de instalação, misericórdia. A parte técnica é a planta baixa com a divisão dos cômodos apenas, porque não sei colocar esses móveis, colorir desse jeito no CAD também. Não precisa, olha só. Isso aqui
é uma planta não humanizada, um layout não humanizado. A única coisa que eu faria aqui seria preencher as paredes de preto, tá? Fabiana, vale uma dica como professor mesmo para os próximos projetos? Talvez valha a pena você aprender a fazer não necessariamente este nível de planta humanizada, mas fazer uma planta humanizada básica no AutoCAD. É você usar a Shura e só, tá? Deixa eu correr aqui um pouquinho que vocês têm outra live, né, Renan? Já estou terminando, tá? Vamos lá. Tranquilo. Pode fazer manual? Questão das plantas? Sim. CAD 3D não está fácil de utilizar. Não é fácil, não é para ser fácil, nem precisa utilizar. É só sofrência, tá? Tô lascado, esse Revit é próximo curso da minha lista. Faça, né? Revit, ArchiCAD. Eu ainda tenho um pessoal que tá me enchendo o saco para fazer ArchiCAD. Eu vou fazer ArchiCAD, vou aprender, gente, prometo. Os desenhos seria tipo de projetista. Não sei se seria tipo de projetista, eu não sei que tipo de desenho é esse, mas eu quero um projeto que apresente principalmente o meu layout, tá? Professor, no mapa está escrito inserir detalhes técnicos de acabamentos, cores e revestimentos. Poderia explicar um pouco sobre essa parte? Sim, fachada. Nas fachadas, vocês vão inserir detalhes técnicos. Que detalhes técnicos? Linhas de chamada, especificando o que vai ser aquele material. Vai ser um revestimento cerâmico? Coloca lá, revestimento cerâmico. Acabou. Vai ser uma pintura acrílica cor tal. Vai ser uma textura Fuger tal. Acabou. É isso, tá? Basicamente isso. O BricsCAD também tem estudantil, acho que tem. ArchiCAD maravilhoso. Estava usando Revit, mas mudei para ArchiCAD. Mais recurso, maravilha. Grazi, pode falar, Grazi. Aí a gente finaliza com a Grazi, tá? Ô, Gabriel, Diga. uma questão aqui. Como a Tá. minha planta ela foi feita toda no Sketch, no Revit a gente vai ter também que fazer a questão da topografia, corte do terreno, tudo? O teu terreno, ele tem uma topografia desnivelada? É bem Tem pouco, declive? bem pouco. Pouco. Então, aplana esse terreno e faz como ele fosse, como se ele fosse plano, consegui falar, tá? Tá, e eu posso colocar no Mas memorial uma imagem dele, assim, do desnível dele, posso colocar que foi planificado. Eu não preciso fazer, então, as curvas de nível exata ali. não há necessidade disso não, tá? Não Ô, precisa. Gabriel, então, eu acho que você está querendo que eu me mate, só pode, porque eu tô me matando até hoje por causa disso. Mas menina, dentro do meu Na última aula você do falou roteiro, tem que representar certinho a topografia. Você falou na última aula pra gente. falei para terrenos que têm desnível. Terrenos que são desnivelados, você tem que representar um perfil, claro, você vai representar corte e aterro. No teu caso, não precisa. Então, calma, respira, leia o roteiro e Calma, faça o teu projeto com calma. Sim, eu calma. vou Não é surtar. para não é para terminar o projeto agora. Espera um pouco e termina o projeto lá na nona semana, tá excelente, tá? Tá, beleza. Obrigada. Não se desespera, gente. Meu Deus, vai ter projeto pior do que esse. Como que vocês vão resolver? Né? Esse aqui é só o começo. Tomando Renan, Rivotril. pode ser. Isso sim, né? Vamos lá, Renan, Bora finalizamos. lá? E Bora. também o que o professor fala na aula não é totalmente direcionado para o mapa também, né, professor? A aula é o conteúdo Exato. que tem que ser aplicado. Bom, pessoal, vai ficar gravado para vocês reassistirem, caso queiram, tá? Provavelmente eu vou postar para vocês conseguem ver na segunda. Vamos finalizar agora então e aguardo vocês no próximo daqui a pouco, ok? Olha lá, mais um. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Renan. Até Obrigado, mais. viu? Tchau, tchau.